do nosso canal do YouTube. Uma palavra de Deus nessa tarde, aqui nesse lugar tão inspirador, chamado Desafio Jovem de Três Coroas, juntamente com o irmão Edilson, que está me auxiliando aí, segurando o telefone para mim. Quero deixar uma palavra e falar um pouco sobre o amor de Jesus. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E olhando a palavra de Deus, estando nesse lugar onde um dia nós chegamos aqui muito debilitado devido à vida escravizada, nos vícios, nas drogas, no álcool, tantas coisas que nos prendiam. E olho para essa palavra hoje e posso contemplar o amor de Jesus. Paulo está dizendo que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Isso não é mérito nosso, isso é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Nós somos salvos por causa do amor de Jesus. Falar do amor de Jesus é algo tão extraordinário que nos foge ao alcance de nós poder explicar de uma forma clara o que é o amor de Jesus. Mas eu quero compartilhar com você que me acompanha o propósito principal de Cristo ter vindo à terra, do Senhor ter deixado a sua eternidade, o seu reino, ter nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido na plenitude dos tempos, como Paulo vai dizer aos Gálatas 4:4, se não me trai a memória, e falar sobre o propósito principal de Deus enviar o seu Filho ao mundo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, de Jesus nascer, crescer, viver, se entregar, dar-se, Deus dar-se a si próprio para morrer por nós pecadores. E eu me lembro de algumas passagens bíblicas e falar da salvação pela graça. Quero conseguir ser curto nesse vídeo. Falar da salvação pela graça é algo extraordinário. Por quê? Porque a graça de Deus é um termo que se usa de um favor não merecido, de algo que nós não merecíamos ter, mas ainda assim o Senhor resolveu nos agraciar com o seu amor, revelar a Jesus Cristo para nós, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu me lembro de algumas passagens bíblicas que revelam o que é a graça, como por exemplo, a passagem bíblica do endemoniado gadareno, de um homem que estava possesso por demônios, de um homem que estava escravizado, que ninguém mais queria saber e nem passava perto dele. Jesus atravessou o mar da Galileia, e Jesus enfrentou uma tempestade para ir de encontro a um homem que para a sociedade de Gadara não tinha valor, não tinha importância, todos passavam de largo por ele, mas a graça, o favor imerecido de Deus foi até o outro lado do mar para libertar aquele homem. Mas isso não era porque aquele homem tinha alguma coisa para dar para Jesus, não. Aquele homem não tinha nada para oferecer ao Senhor. A única coisa que ele tinha e que ele era um farrapo humano, jogado à margem de uma sociedade que não merecia o favor de ninguém, mas Jesus foi até lá simplesmente, não só para libertar, porque Jesus, quando ele vai ao encontro de alguém, não é para libertar alguém, é para dizer para aquela pessoa que Deus ama aquela pessoa e que enviou ele ali como mediador entre Deus e os homens para revelar o amor de Deus pela vida do gadareno. Eu lembro-me também que falar sobre a graça, falar sobre o amor de Jesus, um favor imerecido, eu lembro-me também da mulher samaritana que vai ao poço de Jacó para pegar água, no Evangelho de João, capítulo 4, ela vai ao poço para pegar água e encontra com Jesus, e Jesus, na conversa que ele vai ter com ela, vai dizendo: traga-me o teu marido. E Jesus já quebrou a barreira, porque judeu não falava com o samaritano. Ele vai dizer: traga-me o teu marido. Ela vai dizer: não tenho marido. Ele vai dizer: disseste bem, disseste a verdade, porque já tiveste 5 e o que agora tem não é teu. E aí ela vai ver que vejos que és profeta. E Jesus vai mostrar para ela o valor que ela tem, que as pessoas já não davam mais valor para ela, porque alguns tinham como adúltera, como prostituta, como tantas coisas que as pessoas vão dizer a respeito daquela mulher. Mas o Senhor, ele não vai olhar para ela com aquele olhar com que as pessoas olhavam de desmerecimento, de não dar atenção. Ele vai olhar para ela com um olhar de amor. Isso se chama graça de Deus, um favor não merecido de Deus,
para trazer o valor real que uma pessoa tem, revelando o amor verdadeiro. Lembro-me também de Zaqueu, o publicano, sentado na coletodoria, esperando ali para recolher os impostos, para tirar o dinheiro de outras pessoas. E Jesus vai até ele e vai se encontrar com ele e vai dizer para ele: vem e segue. E ele vai se encontrar com Jesus e Jesus vai revelar o seu amor. Por quê? Porque todos os judeus desprezavam ele, por ele ser judeu, colher impostos dos judeus, e todos desprezavam ele. Jesus não desprezou ele. Não é porque ele tinha alguma coisa para dar em troca, porque Jesus não faz acepção de pessoa e nem olha para alguém se tem ou se não tem, porque o amor de Deus, ele foi revelado, a graça de Deus, ela foi revelada aos homens para dizer que Deus está nos dando um favor imerecido, que nós não merecíamos nada disso que o Senhor está nos dando, mas pela sua graça, pelo seu amor, ele revelou a Jesus Cristo para dar a vida por nós e dizer que existe uma oportunidade para todo aquele que nele crê, de ser transformado, de ter a vida mudada. Se você tiver a oportunidade, venha ao Desafio Jovem de Três Coroas e veja a grande obra que Jesus faz na vida de tantas pessoas. Só que eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela não é só para a prostituta, que a graça de Deus não é só para o drogado, que a graça de Deus não é só para o alcoólatra, que a graça de Deus não é só para aquele que está à margem da sociedade. A graça de Deus é para todos os homens. É por isso que a palavra de Deus vai dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça de Deus é para o rico, a graça de Deus é para o pobre, a graça de Deus é para o bom, a graça de Deus é para o ruim, a graça de Deus é para todos aqueles que quiserem receber um favor, um presente merecido de Deus e obter o melhor presente que o homem pode ganhar, a salvação da sua alma, e desfrutar da paz que o mundo não pode dar, que a droga não pode dar, que o álcool não pode dar, que as mulheres não podem dar, que os homens não podem dar, ninguém pode dar a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nessa tarde eu quero dizer, como Paulo vai dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é porque tu tem obras boas, não é porque tu fez alguma coisa por merecer. Isso é dom de Deus, bondade de Deus, amor de Deus, revelação de Deus para as nossas vidas, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser alcançado por essa palavra e que o amor de Deus possa inundar o teu coração, porque Jesus não quer só estar conosco no Natal, Jesus quer estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, porque Ele quer um dia olhar para mim, olhar para você e dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus vos abençoe e que você tenha um bom Natal e um próspero Ano Novo, com as ricas bênçãos do nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Deus abençoe.